Fala pessoal, fazer uma live aqui, uma live relâmpago, uma, uma live de última hora aí, uma live parceiro Lailton de Franceschi sobre a importância do segundo turno. O Lailton é meio atrapalhado ali nessa questão aí de internet, de Facebook. Vamos ver. Tá mais perdido que cachorro que caiu da mudança. Mais perdido que roqueiro em quermesse. Mais perdido que padre. Casa das primas. Vamos lá, Lailton. Aceita aí, homem. Tá louco. Bom, enquanto o Lailton não aceita aí, eu vou adiantar o assunto, que é a importância de não votar no PT. Tá? A importância de não votar no Lula. Nós, ao longo de 4 anos aí, tá? Nós elegemos aí Bolsonaro, né? Com a promessa de fazer uma limpa. Infelizmente ficaram, ó, acho que ele vai chamar aqui, vamos ver uma coisa, adicionar. Aí, vai entrar o homem velho. Então, como eu estava falando, em 2018 nós fizemos aquela campanha, né? E aí, homem? E aí, como é que tá? Tomou banho? Tomou banho para participar da live? Ah, não acredito. Vai Zé. ficar cheiroso, né? Ah, tu tá louco, rapaz. E eu botei minha camisa aqui, ó. Tá invertido, mas dá pra ler, ó. Rapadura é doce. Ó, como é que é? É doce, mas não é mole, não. Não é mole, não. É, E não é aí, mole. Eduardo, como é que tá? Cara, eu tô com medo, tu? Cara, eu não tô mais com medo. Não tô É. mais com medo. Eu não tenho mais medo por causa que eu acho que Deus é mais forte de que tudo aí. Eu acho que ele tá protegendo nós aí desse mal aí que tá por vir. Uma coisa eu quero dizer pro pessoal aí que tá nos assistindo aí, dizer o quanto nós estamos empenhados para essa luta aí contra essa esquerda aí, para não entrar no poder aí, né? Então, umas coisas que a gente conversa, eu e Eduardo, às vezes a gente conversa em box, e eu converso com vários amigos, né? Então, essa luta aí, ela é ferrenha, isso já vem lá de trás, né, Eduardo? Então, o Eduardo já tem mais tempo do que eu nessa briga ferrenha aí da política, e eu comecei a criar um pouco mais de gosto graças a ti, né? Então, até tenho te parabenizar por essa mão aí, que a gente nos abriu os olhos de muita gente, né? Infelizmente, muita gente está alienado até hoje. A gente fica preocupado porque a gente sempre foi ludibriado a vida toda, principalmente pela mídia, e as pessoas não entendem isso. A gente é ludibriado, desculpa, até hoje. Então, assim, ó, poucos que acordam, e esses que acordaram já, como eu, tu e algumas pessoas que já acordaram, a gente é taxado de chato, a gente é taxado de louco, a gente é taxado de teoria da conspiração, mas a gente já está enxergando lá na frente. Então, assim, ó, uma coisa que eu posso te dizer, assim, ó, de antemão, antes de nós falar algumas pautas, é que eu acredito muito na força de Deus, tá? E outra, eu espero, do fundo do coração, que não chegue até o dia 30 esse segundo turno. Eu espero. Isso é uma suposição. Eu não estou nem afirmando nada. Eu não quero que tranque o meu Face agora com o que eu vou falar. Né? É uma suposição, tá? Se por acaso essas eleições tiver algum cunho de fraude ou de alguma coisa desta linha, que espero que não seja, que a gente espera que seja confiável, tá? Isso é fato. Agora, se acontecer alguma coisa nessa linha, eu espero que todas as pessoas sejam responsabilizadas
por causa disso. E todas as pessoas que foram enganadas, né, que, por exemplo, acreditaram nas urnas e acreditaram que aquele voto que estavam prestando era de confiança, eu espero que essas pessoas elas tomem alguma atitude para a vida delas, porque isso fica marcado, isso fica manchado. Então, assim, por exemplo, digamos que eu fosse ludibriado, eu fosse lulista, por exemplo, e votasse, e soubesse que eu fui enganado, né? Aí eu fui enganado. O pessoal que votou para o Bolsonaro, se for comprovado, foi roubado. Mas o pessoal que votou para o Lula foi enganado, entendeu? Então, essa pessoa ela tem que tomar uma postura daqui para diante, porque isso fica marcado na vida dela. Mas isso é suposição, tá? Então, eu não estou afirmando nada, são suposições. Cara, assim, primeiro, lembrar bem rapidamente, aí tu falou que a gente, em primeiro lugar, a gente é amigo desde 95, eu acho, né? Nos conhecemos lá no Náutico. E depois, e a gente passava na rua, se cumprimentava e tal, nunca teve aproximação, mas sempre teve o respeito ali, e a gente um reconhecia o outro e tal. Mas eu me lembro que tu se aproximou de mim em 2017. Eu estava no período aqui que eu tinha descolado a retina desse olho aqui. E eu estava com aquela função de ir a Porto Alegre, fazer operação. E eu fui a Porto Alegre, fiz a minha primeira operação agora de 2017, no segundo descolamento, né? E quando eu tava voltando, eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu tava ali naquele restaurante que a gente chama de... Restaurante não, posto. Que a Angélica apelidou de Posto do Pastel. Que a gente sempre parava ali, perto de Eldorado, acho que era. Não me lembro bem onde fica ali. Pra comer pastel, que o pastel era recheado e barato. Aí tu me ligou, apavorado. Bah, Eduardo, chamei um cara de vagabundo aí, o cara é meio importante. O que eu faço? Aí tu recebeu uma notificação aí com o brasão do Brasil, o brasão federal. Tem guardado, tem guardado. Para te ver, a gente vai, conforme a gente vai, boa lembrança, conforme a gente vai aprendendo sobre política e se polindo, a gente vai cuidando do que fala. E a gente já enfatiza antes claro. das possibilidades e a gente já fala antes, ó, se não é, entendeu? E, cara, se é sim. E pessoal, eu acho que o pessoal não sabe interpretar palavras e textos, né? Eu acho que é essa geração Paulo Freire. Né? Sim. E aí, tu lembra qual foi o conselho que eu te dei? Eu não lembro. Não lembro. Eu falei assim pra ti, cara, se ele tá pedindo, ele não vai te processar, não tá te pedindo dinheiro nem nada, se ele só tá pedindo retratação, faz um vídeo, faz um texto, bota no Face dizendo assim, senhor, peço desculpas pela palavra, acho que exagerei, mas continuo achando que o senhor é um baita incompetente como deputado federal. Eu não lembro o que eu coloquei. Vai, isso aí eu vou ter que puxar lá. Não retiro o que eu disse quanto ao mandato. Cara, como cidadão, tu pode esculhambar o mandato dele. Tu tem opinião. Quer dizer, a gente pensa que tem opinião livre ainda, né? Depois de 2020 pra cá, vou te dizer uma coisa, né, irmão? Os olhinhos puxados aí estão... Tá feia a coisa. O problema é esse, Eduardo. O problema é que, assim, tudo que tu fala, mesmo que esteja nas quatro linhas da Constituição, para alguns a gente está cometendo algum crime, que não é verdade, entendeu? Por exemplo, tu já sentiu na pele, né? Principalmente aqui em Cachoeira, né? A gente sabe que eu mesmo te apelidei de ogro do Face aí, né? Mas isso é uma forma, no caso, de amigo, né? Eu falo que penso assim como tu fala. E outra, o problema é esse, Eduardo. O problema é que assim, ó, tu é um cara já assim que fala, que tu te expressa e que tu às vezes até pode ser por rispidez. Só que o pessoal não entende que a gente chegou num ponto que a gente já não está mais com aquela paciência que a gente tinha antes. Que antes era mais democrático, tu podia até falar com alguém que pensava mais ou menos num nível nível de debate na altura, porque hoje tu não consegue, aí tu perde.
Bom, aí a gente adotou até o copinho e o talher, né? Exato, Porque, exato. porque não dá, cara. Tu chega num patamar que tu não consegue mais debater com pessoa inteligente, entendeu? E é É, poucos, viu? cara, o Olavo de Carvalho falava, né? Debata. Mas quando o debate não resolver, mandar tomar naquele lugar é libertador, cara. É libertador, sabe? Porque tem pessoas que não há debate suficiente. Principalmente, tem dois tipos de pessoas que a gente pode dizer que é o do outro lado, né? Que é o esquerda, que é eu acho um erro a gente chamar todo mundo de comunista, porque, cara, Todos são. a maioria dessa galera aí tá muito longe de ser comunista. Comunista é um cara inteligente, é um cara estratégico, um cara ardiloso, que sabe usar, entendeu? O José Dirceu, por exemplo, é um comunista, né? Tem outras pessoas aí que a gente nem dá nomes, mas aqui em Cachoeira tem comunistas. E são pessoas que usam as táticas comunistas, né? A mentira, a dissimulação, sabe? O duplo pensamento. Hoje tu fala uma coisa, amanhã tu fala outra, com a mesma intensidade. Isso é ser comunista. Agora, a maioria das pessoas que vem no Face confrontar, e vem principalmente agora, nessa semana aí, depois do primeiro turno, a galera acha que já tem um embasamento intelectual para debater, né? Porque o Lula acabou na frente, coisas que a gente não entende. Eu, particularmente, eu vou te dizer, eu compactuo com o teu pensamento. Para mim, se eu puder expressar o meu pensamento livre, eu acho que eu sou preso, né? Porque eu não acredito naquele resultado. Eu não acredito, porque eu tô desde 2012 fazendo política. Desde 2012. E não é achismo. Eu acompanho a Jovem Pan. E tem um repórter, um jornalista na Jovem Pan, que o cara é um crânio e o que ele fala é lei, que é o José Maria Trindade. José Maria Trindade não significa que ele seja direita, esquerda, nada, nada. Até hoje ele nunca falou disso aí, nem fala disso. Mas ele é um cara informado. Ele é um cara que tem dados técnicos. E ele falou, nunca na história do Brasil, um cara sem apoio popular acabou na frente no primeiro turno. A gente está vivendo coisas que tu não pode falar, mas tu tá vendo. Tu só não pode falar, né? Tu tá vendo a verdade. Os teus olhos estão vendo, mas tu tá sendo proibido de falar a verdade. Então, cala a boca aí, porque o que tu tá vendo não é a verdade. É loucura da tua cabeça. Aí vem aquilo que tu falou. Eles te taxam ou de conspiracionista, ou de louco, ou de bolsonarista, ou de gado, sempre tem um adjetivo. Mas não conseguem confrontar com a verdade, né? Assim, pô, eu tô vendo lá que o Bolsonaro, se ele estalar o dedo e falar assim, agora, de surpresa, eu vou estar em Juiz de Fora, que foi onde ele levou a facada, no outro dia tem 30 mil pessoas, 50 mil pessoas esperando o cara lá. O Lula tá pagando ônibus e os caras não vão, né? Como é que tu vai entender que como é que tu vai imaginar que um cara desse acabou na frente? Hoje eu vi uma foto, uma montagem, deputado estadual, deputado federal, senador e governador de Minas Gerais. Todos direita, todos apoiadores de Bolsonaro. E o Lula na frente. Aí dizia, esse é o retrato da eleição de Minas Gerais. Você concorda? Só o Lula, cara. O resto, todos de direita. Não faz sentido. É o mesmo eleitorado. Entende? Nicolas Ferreira foi o cara o deputado federal mais votado do Brasil. 1.600.000 votos. Como é que um estado que elege um cara com 1.600.000 votos, um cara conservador de direita, vai votar no Lula? Entende? Então, assim, ó, eu cansei de falar aqui pra galera que me perguntava, até no grupo eu falei isso aí. O nosso termômetro vai ser o primeiro turno. Até pode ser que tenham petistas, que tenham alienados, que tem gente que caiu de paraquedas no mundo na semana passada e não sabe o que aconteceu nos governos do PT. Até pode ser que vá para o segundo turno. Porque o Brasil é um antro de pessoas ignorantes.
Pessoas que não se informam, não estudam, mas opinam em tudo, cara. Em tudo. Se tu falar sobre física quântica na internet, alguém vai dar opinião. Né? E até pode ser que vá para o segundo turno. Mas não com o Lula na frente. É impossível. E aconteceu. Né? Pois é. É complicado. É bem complicado. Sabe que tu tá falando isso aí e o pessoal tá me mandando mensagem aqui, ó. Manda o link. Bah, o problema é que é ruim meu celular aqui. Daqui a pouco eu tenho medo de tirar aqui, mas tranquilo. Já mandei para alguns aqui. Eu tava conversando hoje com um primo meu e ele me comentou que lá no Ceará, acho que foi lá no Ceará, o pai dele foi votar lá no Ceará e que ele tinha ido morar para lá e aí foi fazer e foi na sessão dele, né? E a sessão dele era perto das vilas. Uhum. E aí o que ele me comentou? Diz que algumas sessões estava assim, ó, minado de pessoal de amarelo. Mas isso foi visto, entendeu? Então espero que isso seja daqui a pouco foi apurado lá. Boca de urna. Lá. E o pessoal pagando. E aí? Isso deve acontecer bastante, né, cara? Isso tem, assim, cara, isso tem em todo lugar, tá? Isso tem em todo lugar. Em 2018, teve uma galera... Tá. Deixa eu só te cortar bem rapidinho. Aí para te ver como é a coisa, né? O desespero, tá? Eu não vi o pessoal de direita fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, olha, se tem, que eu acredito que possa ter, né? Mas é muito raro. Agora, é complicado, né? Sempre o pessoal da esquerda, sempre quando tem algum escândalo, alguma coisa, tá. O pessoal da esquerda tá. Mas era isso que eu ia falar agora. Em 2018, quando elegeram o Bolsonaro, né? Elegeram o Bolsonaro e a maioria dos governadores foram de esquerda, elegeram uma bancada fraca, aliados dele, deu 56, se eu não me engano, e elegeram um monte de cavalo de Troia. Joyce Hasselman, me ajuda aí. Alexandre Frota. Que não fez, a Joyce Hasselman fez 12 mil votos. Agora sim, né? Depois da traição. Mas lá em 2018, a galera, assim, ó, quem não tem noção, né? Achou que o Brasil estava salvo. Bom, elegeram o Bolsonaro, agora acabou o comunismo, acabou. O Olavo de Carvalho falava, ele entrou em contato com o presidente e falou, presidente, o senhor tem que destruir o seu inimigo no primeiro ano. O senhor não pode deixar, porque quanto mais o senhor der corda, quanto mais o senhor der tempo para ele agir, ele vai se articular e vai ir para cima do senhor. O velho acertou ou não acertou? Olha o que fizeram em 3 anos e meio com o cara. Ativismo judicial. Ele não conseguiu fazer nada, né? Não conseguiu. Assim, ele não conseguiu fazer tudo o que ele queria. Tá? E mesmo assim ele fez muita coisa. Exato. Fez ainda o suficiente o Brasil não ter quebrado. Porque tu imagina, cara, o Brasil acho que é a maior potência, eu acredito, no mundo. Porque assim, ó, cara, diante de muitas corrupções que desviaram bilhões, e eu vou te dizer, eu acho que até daqui a pouco foi mais. O Brasil ainda tá forte, cara. E todo mundo quer tirar uma camadinha daqui. Cara, e eu vou te dizer, cara, a Amazônia é a fonte lá que a gente não sabe o que tem lá. Mas alguma coisa tem de muito grande lá, porque o foco é lá. Tu já notou isso? Assim, eu vejo essa galera que tá... Ontem o Eduardo Villig me perguntou... Ontem, eu não sei se foi ontem, acho que foi. Foi no dia que eu fiz uma live aqui, acho que faz 2 dias atrás. O Eduardo me perguntou se eu acreditava no globalismo. Não, desculpa, na nova ordem mundial, que é praticamente a mesma coisa. E eu falei para ele, tem uma força oculta muito grande, gigantesca, muito maior que o Foro de São Paulo, de olho no Brasil.
E eles estão agindo, cara. Eles estão agindo de forma que quando a gente menos esperar, o Brasil está todo dominado. Né? Tu falou da Amazônia. Tem lógica ter meia dúzia de índio num lugar e eles fazerem reservas indígenas em vários lugares. Por quê? Porque embaixo das reservas, onde eles mapearam, embaixo é que está a riqueza. Aí tu falou assim, ó, o Brasil é uma potência. O Brasil é o país que não é mais rico em dinheiro, porque a corrupção escoa muito dinheiro, né? Muito dinheiro vai fora, vai para lugares, vai para bolsos que não deveria. Por exemplo, poderia ser investido em infraestrutura muito mais do que foi investido nesses últimos anos. Mas o Brasil é o país com mais riquezas, tanto de solo, né, quanto de clima. É um país ameno, é um país que não tem furacão, não tem enchente por causa de má, como é que eu vou te dizer? Porque os administradores das cidades não fazem como deveria ser feito a parte de baixo ali da cidade. Eu não sei como é que é o termo técnico, né? Mas o escoamento, eu acho que é escoamento pluvial que chama, né? Dos bueiros, para escoar a água do esgoto, etc. Aqui mesmo em Cachoeira, a 7 de setembro, toda vez que chove, é um inferno, né? Mas tu imagina se... É que nem o Alexandre Garcia falou sobre isso. Vamos imaginar uma situação hipotética. O dia que a gente resolve pegar todo o povo japonês, botar no Brasil, e todo o povo brasileiro botar no Japão. Em um ano, o Brasil se transforma na maior potência mundial e o Japão quebra. Entende? É o pensamento. Aí tu falou ali que o brasileiro não faz a coisa certa. É porque aqui é o país do jeitinho e é o país principalmente das pessoas sem caráter, cara. Por quê? Porque a professorinha na escola lá, ela te ensina o que é empatia e te ensina que você tem que ser empático. Mas a gente não conversa mais sobre caráter nas escolas. Tu entende? Aí se fosse ensinado o que é caráter, o que é o ser um cidadão de bem, não precisaria te ensinar empatia. Porque toda pessoa com caráter já vem automaticamente com a empatia. Entende? Então eles ficam desviando o foco. Eles desviam o foco o tempo todo, cara. É o tempo todo. São jargões, são palavras inventadas, né? Só do Bolsonaro, quantas palavras inventaram, cara? Homofóbico, nazista, genocida, racista. E o engraçado, Eduardo, o engraçado é que assim, ó, para te ver como o pessoal não analisa e não pensa, tá? Cara, tu imagina se o Bolsonaro fosse tudo isso que é falado. E eu não acho que o Bolsonaro seja uma pessoa... Ele fala mesmo e às vezes ele fala um pouco demais. Isso a gente concorda. Mas assim, ó, se ele fosse um genocida, se ele fosse um ditador, que é o que eu mais ouço, né? Cara, tu acha que essas pessoas que chamam ele de genocida, as pessoas que são homossexuais, babá, até eu me lembro, teve uma amiga minha que comentou comigo em 2018 que ela não queria de jeito maneira votar pro Bolsonaro. E sabe o que ela me falou? E ela era gay, né? Ela me falou assim, pá, toda a minha classe vai morrer porque o Bolsonaro vai perseguir, vai matar todos os gays. E eu falei assim, pelo amor de Deus, cara. Tá, aí beleza, né? Eu falei assim, não, cara, confia, blá, blá, blá. Expliquei pra ela que não era aquilo ali que ela tava prevendo, né? Bom, ganhou. Aí ela, tá, agora vamos matar tudo. Aí, agora, um tempo atrás, um ano e meio atrás, encontrei ela. E aí, o que eu larguei pra ela? Foi muito engraçado, né? E aí ela também deu risada. Tu aqui? Não morreu, viva? Não morreu ainda, tá viva. E aí eu falei pra ela, tu viu, cara, como que inventaram uma narrativa
destruíram com o homem falando. Tu imagina se isso tivesse dado certo lá atrás. Hoje nós estaria sendo liderado, sendo o presidente o Haddad. Aí tu imagina como é que o nosso Brasil seria. Então eu falei para ela, tu viu como não morreu ninguém, né? Que muitos, por exemplo, imagina se aquele lá o cubano lá que não é cubano, que o pessoal bota a camiseta do Che Guevara. Cara, tu imagina se o Che Guevara fosse vivo hoje, cara. A grande maioria tava morto, cara. Que o pessoal não pesquisa. Entendeu? Então, assim, ó, eu falei para ela e reforcei para ela esse ano. Falei assim, ó, tu não vai errar de novo. E ela ainda tá com esse pensamento ainda, claro que menos do que antes. E pasma, a namorada dela é lésbica, né, também. E coisa mais querida as duas. Eu conheço tanto uma quanto a outra e coisa mais querida. E a outra é Bolsonaro. Tá entendendo? Então, assim, a outra já caiu a ficha. E é legal isso, porque as pessoas estão começando a separar que ele pode, assim, pode até não, daqui a pouco não gostar. A gente também não pode aceitar também tudo. A gente não é perfeito, entendeu? Mas a gente tem que se respeitar. Uma coisa que... Pode falar. Coisa que a esquerda não faz, entendeu? Eles pregam o ódio do bem, eles pregam aquele ódio, mas para eles é o ódio do bem, né? Para eles tudo pode, mas para nós não pode. Então, assim, cara, eu vou te dizer, eu ando muito, até minha irmã agora falou no grupo ali da família, falou que eu ando muito intranquilo, que é para me cuidar o coração. Só que assim, cara, chegou um ponto que, cara, a gente não consegue mais ficar, entendeu? O cara fica muito nisso. Quando o... Como é que é? É que o Pondé, filósofo, ele chamava os inteligentinhos, né? Hoje tá cheio de inteligentinho no Facebook. É aquela galerinha que eu acabei de falar que dá opinião para tudo. Principalmente se entrar numa universidade. Rapaz do céu. Ele entra numa universidade. O cara fez um segundo grau paulhado. Não sabe conjugar verbo. Mas entra numa universidade e já se acha o Einstein, né? Aí ele entra lá para estudar uma matéria só. Mas ele sabe de tudo que acontece no planeta. Aí eu vi hoje um parceiro teu ali. Eu não sei se foi hoje que tu escreveu, foi antes, sei lá, uma postagem tua. Foi a que tu disse que ia excluir os petistas. Cara, é direito teu não conviver com certas pessoas. Pô, se tiver um grupo de traficante numa favela e o cara te chamar para entrar no teu Face, tu vai cortar. Não é extremismo isso. Aí o cara vem assim, deixa de ser, isso aí já é extremismo. Cara, quando o cara começa com essas palavrinhas-chave, assim, sabe? O meu beijo começa, a tremer pra mandar longe, cara. Cara, mas vai a merda! O que é extremismo pra ti, cara? Aí quando as pessoas falam assim, você tem que amar. Para de ódio. Aí, o cara é assaltado na esquina, né? Ele é assaltado na esquina, o cara leva o celular dele, ele entra pro Facebook e faz o quê? Ele demonstra amor por um vagabundo que assaltou, que levou o celular dele? Não, ele fica com ódio. Essa galera não consegue entender que eles foram enganados, cara. Eles foram enganados a vida inteira. Aí tu liga... Aqui a gente não... Hã? Vai demorar ainda para o pessoal entender. Aqui a gente não liga a Globo, né? Aqui em casa não liga a Globo. A Globo não é ligada aqui em casa, tá? Mas se tu experimentar ligar a Globo no horário do Jornal Nacional, tá o Bonner, tá a Renata, tá todos os jornalistas ou falando mal diretamente ou de forma subliminar ou indiretamente falando mal do Bolsonaro. Sabe que no dia 19 de janeiro de 2019, 19 dias de governo Bolsonaro,
Teve uma jornalista daqui de Sucupira, que tu deve saber quem é, que escreveu que em tantos anos de jornalismo ela nunca tinha visto um massacre igual com um cara recém-eleito. E isso há 19 dias eleito. Tá? 19 dias não. Eleito não. 19 dias de mandato. Hoje ela pauleia o cara todo dia. Isso não é duplo pensamento? Isso não é a tática da esquerda? E aí se tu fala pra ela, não, eu não sou esquerdista. Cara, assim, ó, é que nem tu me fala, tu fala assim, eu não sou, eu vou falar, eu não sou um ogro. Se eu não vou aceitar o teu apelido, eu não sou ogro, Lailton. Mas a minha atitude toda ela tá mostrando que eu sou um ogro. Tu entende? Só o título, então, que não me cabe? Então tá, eu não te chamo de ogro. Mas tu tá agindo como? Entende? Eles fazem a mesma coisa, cara. Fazem a mesma coisa. Mas aí tá, Eduardo, o problema é esse, né? Entendeu? Por exemplo, as tuas atitudes te mostram uma coisa, mas tu não aceita. Por exemplo, às vezes um casal, por exemplo, às vezes diverge. Isso é normal, entendeu? Uhum. E aí tu é chato. Mas tu também é chato. Mas eu sou chato por causa de quê? Eu sou chato porque, sei lá, alguma coisa. Não, mas eu não sou. Aí, mas é que tu não vai enxergar isso. Tu tem que pegar esse auto, avaliar para ver se aquilo ali mesmo, se ela tá falando, então vai um pouquinho melhor. Entendeu? Então tem certas coisas que a gente tá melhorando. Essas autoanálises aí é normal. Às vezes tu faz só contigo. Às vezes o cara não quer falar, não quer assumir. Né? Eu já fui muito mais cabeça dura do que eu sou hoje, de não querer assumir. É um segredo nosso. Hoje eu dou o braço a torcer, hoje eu dou um dedo a torcer, vamos lá. Mas assim, cara, na política, os caras. Chamado de chato é fichinha. Eu sou chamado de chato e do cara que pensa que sabe tudo. Sim, ô meu amigo, eu não sei de tudo. Mas as coisas que eu estudo, eu sei, pelo amor de Deus. É por isso que eu estudo, é para saber. Tá? Aí vem o cara aqui e fala, tem gente que entra no meu Face para debater, aí eu aplico as coisas que eu estudo. Uma delas que eu canso de botar no grupo, no nosso grupo, que é a dialética erística. Tá? Eu vejo que o cara está mentindo. Eu vejo que ele está enganando, que ele não sabe do que ele está falando. E aí eu vou lá e começo a mordiscar. Mordisco daqui, mordisco dali, para ver se ele vai se entregar. Né? Quando ele não se entrega, eu forço. Lembra que tu é um adepto dos 3 porquês. Né? O cara fala uma coisa, eu pergunto, por quê? Porque isso, tá, mas por quê? Quando ele fala porque sim, ganhei. Porque sim não é resposta. Porque sim, eu tô querendo te falar que é aquilo que eu quero que seja. Entendeu? E às vezes a coisa não é do jeito que eu quero. Às vezes ele tá mentindo. Às vezes ele tá enganado. O Ciro Gomes, cara, é um mestre na dialética erística. Ciro Gomes. Por quê? O Ciro Gomes é uma metralhadora de número ambulante. Ele fala números, dados, dados, dados. Ninguém confere. Por isso que ele passa batido e sai do debate como se fosse o cara mais inteligente do Brasil. E a maioria das coisas que ele tá falando é mentira. Entende? Não, ele fala muito bem. Ele Exato. fala muito bem. Ele tem oratória. Para quem conhece ele, para quem não conhece ele, cara, é esse o cara para ser presidente. Sim. E eu vou te dizer, para quem não entende um pouco de política, se votar para ele, beleza, a gente não fica, né? Cai. Agora, os caras caem. Quem conhece ele sabe que aquilo ali, é como tu falou, ele é bem polido, ele sabe falar, não é mentira. Mas só para quem entende, quem vai atrás, quem vai descobrir o que tem por trás de tudo isso. Cara, e isso precisa de muito tempo de lógica, de análise, e aí tu vai analisando. Bom, eu não sei também como é que tu tá de tempo aí, tu tem mais um tempo? A gente eu tenho 25 minutos. 25 minutos. Beleza. Bom, o que eu vou te dizer o pessoal aí que está nos assistindo e o pessoal que vai nos assistir depois, tá? Que a gente vai compartilhar e aí é interessante que isso passe para outras pessoas.
o voto, se chegar até o dia 30, né? O voto do segundo turno, tá? Então, o voto ele tem que ser por análise, por lógica, entendeu? As pessoas não podem votar por coração, por impulsionamento, por emoção. Não. Cara, eu acho que tem muito tempo para te analisar muito bem o teu voto. Se tu errou lá atrás no primeiro turno, essas pessoas que votaram por emoção, por coração, analisar bem, porque são duas pessoas bem distintas uma da outra, né? Claro que a gente não concorda com algumas coisas que o Bolsonaro faz, isso é fato, mas a maioria das coisas que ele faz são coisas que é para o futuro nosso, e em nenhum momento ele vai nos deixar numa ditadura, isso não vai acontecer com ele no governo. Agora, no outro governo, se, por exemplo, o Lula ganhar, cara, a gente tem todas as possibilidades de nós chegar numa ditadura. É só tu olhar para os países que ele apoia, entendeu? Então, assim, ó, custa as pessoas pararem para analisarem o que ele está propondo. E outra, ele não fez nenhuma proposta ainda de governo. Já notou? O Lula, ele não fez nenhuma proposta de governo para crescer o Brasil. Ele só fala em coisas sociais. Cara, coisas sociais é legal, top, ótimo. Isso é bom para o pessoal que está querendo crescer, que está lá na classe pobre lá. Mas aí te pergunto, se existe hoje pessoas ainda na classe lá, os mais pobres mesmo, lá embaixo, lá na linha da pobreza, existem ainda? Por que ele não tirou lá atrás, nos mandatos que ele teve lá, que ficou 14 anos, e eu te digo, antes dele... Eu te digo, eu fiz uma live hoje sobre isso. Tá lá no canal Pitbull da Direita. Sabe o que o Lula fez para tirar milhões da miséria? Ele usou isso aqui, ó. Ó. Ele fez essa mágica aqui, ó. A caneta. O que ele fez? Ele chegou no governo e ele viu que o índice, o número, para ser miserável, era R$125 por mês. Uma família que ganhasse até R$125 por mês era considerada miserável. Tá? O que ele fez? E o 125 é um número aproximado, tá? Não é exato. Mas tem dados na internet, tu pode achar ali no Google, tem exatamente isso que eu vou falar. Ao invés de considerar 125, ele numa canetada, ele baixou para 75. Entendeu? Então, quem ganhasse 76 por mês já não era mais miserável. Mas as pessoas continuavam passando fome, os preços das coisas continuavam o mesmo, e o valor que a pessoa estava recebendo continuava também o mesmo. Por mais que ela recebesse R$100 e não desse para comprar nada. Na prática, ela continuava sendo uma miserável. Mas na teoria, lá nos dados da caneta do Lula, ele já não era mais. Ele juntou esse monte de dado e jogou para fora. Para a ONU, para Unicef, para Unesco, entende? É por isso que ele diz, nós tiramos milhões da miséria. Cara, ele tirou milhões da miséria de um dia para o outro, com a caneta. Ele tirou milhões da miséria, assinando um decreto, dizendo que hoje não é mais 125 para ser miserável, hoje é 75. Então, se tu ganhar 76 por mês, tu já não é mais considerado miserável no Brasil. Pensa se isso não é desonestidade intelectual. E é isso que a galera não entende. Tu votar no Lula porque o Bolsonaro fala bobagem, cara, é uma guerra, isso é uma guerra assimétrica. Sabe o que é uma guerra assimétrica? É uma guerra desleal. Uma guerra desleal. Tu imagina, tu pratica lá o, como é que é o tiro? Airsoft, tá? O Airsoft. Tu imagina, tu ter 50 do outro lado, contra só tu e mais 3. Isso é uma guerra assimétrica. Onde o outro lado vai ter todas as armas, uma quantidade de gente a mais, e vocês vão estar poucos. Vão ter poucos. Aí tu diz assim, não, eu vou pegar mais 10. Não, tu não pode. Tá, mas os outros não interessam, tu não pode. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. As leis
só estão servindo para punir a direita. A esquerda está fazendo as mesmas coisas, cara. As mesmas coisas. Mas não é punida. Quem fala ao contrário se ferra. Aí, se tu fala contra essa live aqui mesmo, eu não sei se vai ficar no ar. Entende? Porque está sendo dito verdades aqui. Vou te dar um exemplo. O Daniel Silveira, aí todo mundo fala assim, eu não concordo com o jeito. Cara, eu concordo. O cara foi corajoso, foi honesto. O cara falou que milhões de pessoas queriam falar. Aí é a coisa da empatia, entende? Eu vou ser empático com a pessoa que está me tratando bem. Quem está me tratando mal, eu vou tratar do mesmo jeito, cara. O ser humano sempre foi assim. Aí o Daniel Silveira falou que ele tinha vontade, né, de dar com gato vivo. Cara, vontade não mata ninguém. O que mata é a ação. Ele não fez uma ação para matar ninguém. E ele foi preso por vontade, cara. Ele foi preso por palavras. Tu entende a loucura que a gente está vivendo? Eu fui processado por supostamente o que eu iria fazer e eu nunca fiz nada. A única coisa que eu fiz foi entrar nas contas públicas, nas licitações e foi dizer, eu não confio em governo depois que libera decreto emergencial. Porque decreto emergencial abre os cofres sem licitação. Foi isso que eu falei, cara. Acharam uma lei para me calar e não calaram. Aqui, ó. Vão me calar. Entende? Ainda mais um cara daqueles que eu já tinha falado, assim, velho. Tu fazer uma faculdade e entrar e passar num concurso público numa cidade do interior. Isso não te torna um cara capaz. Isso só te torna um funcionário público com estabilidade. Nada mais do que isso. Perderam para o fotógrafo e um amigo de um fotógrafo que sabe muito. Exato. Não se torna nem maior, nem melhor e nem pior. É. Agora, ficou feio o que ele fez. Ficou muito feio. Porque eu escancarei. Entende? Eu joguei xadrez e ele não sabe jogar xadrez. Eu joguei xadrez. O cara que me ajudou pediu para eu não falar o nome. Eu adoraria escancarar quem foi aqui que me ajudou. Que é um cara extremamente leal. Esse cara eu devo, assim, ó, até as cuecas para ele, sabe? Ele é um cara humilde e não quer. Eu ajudei o Eduardo, mas esse cara, um dia eu vou citar o nome dele. Entendeu? Esse cara ia até as 3 da manhã falando comigo no telefone. Montando estratégia. Seu fulano, o que tu acha disso? Não, isso aí não, Eduardo. Isso aí... Aí isso aqui, isso aí sim, Eduardo. Isso aí vamos pra cima. Cara, quando eu disse uma vez eu falei no grupo. Eu lembro desse episódio que tu passou aí, para ti foi bem complicado, né? Sim. Bom, eu sempre que eu pude fazer, na medida do que eu pude te ajudar ali claro, não ajudei conforme poderia te ajudar, mas te ajudei ali, estava sempre junto do teu lado e que pudesse contar comigo, estava ali, entendeu? Então, mas a gente viu na pele o que passou. Sim, tu imagina, na própria sentença inicial, eu tenho aqui, eu ainda vou transformar isso aí num livro, tu vai ver uma coisa. Já tem gente me ajudando para fazer a coisa acontecer. Aproveita Não, é o projeto, é lei. Ó, não é brincadeira, eu conversei com a galera que conhece outra galera que já fez livro e que ajudou nesse sentido. Na inicial do processo, cara, o juiz fala em censura. Tu entende como o troço foi bizarro? No subconsciente dele estava a palavra censura. E aí eu falava com outros advogados, a única coisa que os advogados diziam isso é uma aberração jurídica. Isso não existe. E aí eles falavam assim, isso aí parece perseguição. E aí eu falei, e se eu te disser que eu tenho a prova que é perseguição? Porque eu tenho todos os prints dos debates antes do processo. Entendeu? O cara lá, falando, ameaçando de processo. O cara ameaçou, tem o print até hoje. Entendeu?
Por isso eu digo assim, ó, o processo não foi até o final, eu não sei se não foi melhor para mim ou para o outro lado. Porque tu me conhece, eu não sou bobo. E o cara que me ajudou é menos bobo ainda. Entende? A gente tava muito calçado. Mas, resolver desistir antes, paciência, né? Ô, Lailton, para finalizar, queria conversar contigo aqui, rapidamente. Eu vou iniciar, quero ouvir a tua palavra, tá? Quero ver a tua opinião. O porquê não votar no PT. Porque é muito mais importante, antes de votar em Bolsonaro, é muito mais importante a gente ter a ciência de não votar no PT. Entende? Porque se tivesse outro no lugar do Bolsonaro, vamos dizer que o Ciro Gomes eu acho que também é loucura, vamos dizer ali, o Felipe Dávila tivesse entrado com o Lula, votava no Felipe Dávila. Entendeu? Certo. O problema é o PT. Porque como tu falou ali que o PT não apresenta um projeto, cara, ele não fala em projeto. Mas o plano de governo dele, se eu não me engano foi Augusto Nunes que falou na Jovem Pan, o plano de governo é praticamente um atentado terrorista. É uma bomba. Porque ele fala em controlar a mídia, ele fala... O cara já fala em aborto. Fala muito, daqui a pouco eu não vou ter mais o que falar. Mas é isso aí, o cara fala. O cara fala. Ele está falando num plano, um plano emergencial da economia. E aí hoje colocaram ali, vai pegar as poupanças. Não é isso. Ele vai liberar os gastos. Entende? E vai gastar rodo. No primeiro ano, 2023, ele vai iludir todo mundo. Ele vai tocar aqui, ó, a flautinha da cobrinha e todo mundo vai ficar hipnotizado. Por quê? Porque o Brasil tá com dinheiro. Bolsonaro encheu os cofres. Ele vai pegar o cofre cheio, vai liberar a linha de crédito de novo, como ele fez lá no primeiro ano dele. O brasileiro vai ficar felizão, vai comprar carro, vai comprar casa, tá? 2024, 2025, quando a bomba começar a estourar, essa galera vai toda estar endividada e vai comer na mão do Bolsa Família. Cara, socialismo é isso. E as pessoas não entendem. Esse cara vota no PT. É complicado. É complicado. Sim. E eu vou te dizer mais. Deus o livre, cara. Se o PT entrar, nós estamos ferrados. Porque daí o que acontece? Esse pessoal aí que tem a liberdade para falar, que ainda a gente tem liberdade, se for analisar, ainda nós temos ainda liberdade. A gente vai perder essa liberdade. Exato. Porque daí nem só de nós não vamos nem conseguir falar mais. E o controle da mídia, o que é? Entendeu? Então, assim, fica muito fácil de tu imaginar que vai se tornar uma ditadura se ele entrar, entendeu? Então, cara, tem muita coisa ruim que a gente pode falar se eles entrarem, entendeu? Uma delas é essas aí, o do aborto. Ele vai continuar financiando ditaduras fora daqui, entendeu? Assim como ele fez. Cara, o pior das coisas que eu vi ele falando no programa do Ratinho foi ele ter falado, o que o Ratinho também é esperto, né? Perguntou para ele assim, ó, por que tu financiou lá eu não lembro se era o Porto de... não lembro o que foi. E aí, Lourenço, como é que tá? Bem. E aí, cara, ele falou assim, ó, se tu tem algo bom aqui no teu país, tu vai exportar isso para fora. Cara, que mentira mais lavada, cara. Primeiro, tu vai deixar o teu país top. Aí, depois que o teu país tá top, bom, aí beleza. Aí tu quer fazer o que ele falou, aí teria sentido. Se o nosso país tivesse com as estradas top, que nem o Tarcísio deixou várias rodovias que estavam esburacadas, que era tudo, estava deixando, está tudo agora com asfalto, e também graças ao Exército, que daí fez os troços top.
a gente é... Aí a gente até poderia até aceitar, em aspas, o que ele falou. Só que não tem lógica, cara. Não tem lógica. E outra, esse dinheiro não vai voltar para nós. O que ele falou ali de exportar, o que ele falou ali de exportar era mão de obra, né, das empresas. Que seria muito bom mandar empresas, criar trabalho. Cara, o Brasil é do tamanho de muitos outros países da América Latina. Tem muita coisa para fazer aqui. Então, quando o político quer fazer alguma coisa, ele cria ou um empecilho ou uma maravilha, tá? Ou um empecilho ou uma maravilha. Ou ele cria uma fantasia. Por exemplo, olha só que legal nós mandar dinheiro para fora e mandar nossas empresas trabalhar lá. Ele está dizendo assim, ó, eu estou inventando um subterfúgio para mandar o dinheiro. Só se eu mandar o dinheiro, eu posso mandar empresas. Mas como assim? Não tem empresa lá? Entende? Aí, o Ratinho não estava confrontando, não estava no debate, o Ratinho estava só perguntando, eu entendo o lado dele. Mas ele poderia falar assim, mas Lula, o Brasil não tem obras para tocar o suficiente, né? Soberania, cara. Cada um cuidando do seu. Cada um cuidando do seu. Velho, para finalizar, eu vou dar a minha última palavra aqui, que é o meu desejo, tá? Depois tu fala aí, porque quem foi eleito mais 4 anos para mandar aqui em casa tá me chamando. E aí, o que eu vou falar para ti é o seguinte, ó. Tu falou ali no início de 4 linhas da Constituição, né? O meu desejo é que o Bolsonaro, não vai chegar, mas se chegar esse pedido para ele, cara, senhor Bolsonaro, eu quero que o senhor, como presidente, respeite a Constituição exatamente da mesma maneira que o Alexandre de Moraes está respeitando. Exatamente. Faça as mesmas coisas que o Alexandre de Moraes está fazendo. Tá? Exatamente. É só isso que eu quero. Haja como ele está agindo, porque ele está dizendo que está respeitando. Faça o mesmo. Respeite da mesma forma. Só isso. Exatamente. E, né, vamos lá, vamos de 22, né? Porque não tem o que fazer. Não tem. Não tem. Daqui até lá, Lailton. Daqui até lá não é mais campanha para o Bolsonaro, cara. Daqui até lá é campanha de convencimento de indecisos e e das abstenções, tá? Que na outra live eu tava chamando de abstinência. Deu uma de Castelo, me abstendo. Tá louca. Eduardo, vamos finalizar. Só para finalizar, aí na próxima live a gente vai chamar uma pessoa, sabe da onde? Venezuela. Eu conversei com ele, aqui em Cachoeira, tem um cara venezuelano que ele veio pedir dinheiro e eu ajudei. E aí perguntei para ele, tu veio de lá por quê? E aí ele falou assim, vim fugido. E aí mas ele veio fugido porque tá horrível lá. E aí ele viu o meu carro, viu que eu tava ali a bandeira do Brasil e ele, isso aqui vocês têm que honrar, ele falou. Claro, na língua dele, mas eu entendi. Tem que honrar essa bandeira. Isso aqui, até podemos fazer a live. Podemos fazer a live, mas tu sabe falar espanhol? Alguma coisa eu entendo, o problema é o pessoal. Mas vai dar para entender um pouco. Vai dar para entender um pouco. Eu converso com ele aí. Tranquilo. E aí nós vamos desmascarar esses esquerdistas aí. Até a próxima aí. Tá bom? E vamos agitar aquele grupo lá que estão muito apunhetados, hein? Estão muito parados aquele grupo lá. É verdade. Um abração pro pessoal que estava aí assistindo aí e o pessoal que vai assistir. Cara, analise bem o voto de vocês. Não errem. Pelo amor de Deus. Isso eu falo pelo Lorenzo aí, filho do Eduardo, e eu falo pelos meus filhos, o João Henrique e a Helena. E pela minha cara, e pela minha família. Pro pessoal que vai olhar, assim, ó, pro pessoal que vai olhar essa live,
Parem de achar que a gente é prepotente, que a gente é arrogante porque tem conhecimento. Analisem o que a gente está falando, né? Para de olhar a pessoa, escuta as ideias e assim, não acredita em nós, não acredita no Lailton, não acredita em mim, busca informação, busca, vai ver se o que a gente está falando é verdade ou não, busca informação. E uma última dica, pelo amor de Deus, desliguem a Globo e liguem a Jovem Pan. Tem programação de verdade, programação honesta o dia inteiro. Começa de manhã, vai até a noite. Feito? Um abraço aí, meu. Um abraço. Tchau, tchau. Feito.